Mais alguns ajustes seriam feitos nas regras. 2016 já não é mais permitida aquela paradinha na hora de marcar o pênalti, na hora de bater o pênalti. Quer dizer, não pode chegar ali e parar para que o goleiro caia para um lado ou para o outro e depois chutar. Tem que ir já de uma forma bem mais direta. Também em 2016 fica definido que a saída do meio de campo, iniciando o jogo, iniciando o segundo tempo ou depois de um gol, ela pode ser tocada para trás. Antigamente não, ficavam dois ali, um tocava para o outro, a bola para frente, para depois ele começar a jogada. Então, a partir dessa época, já podia tocar a bola direto para trás e reiniciar o jogo. Em 2018, é instituída a tecnologia do VAR, mas não era uma coisa obrigatória. Então, o VAR ainda no seu início de tecnologia, daquela estrutura, dos hábitos que ficam lá, ou seja, todo aquele aparato que é necessário para que eles acompanhem os jogos, para que eles tenham as câmeras disponíveis, passava a ser regulamentado em 2018. E também em 2018, a quarta substituição, aquilo que eu já falei lá atrás. Os assuntos são tantos ajustes que a gente fala e vai tendo que repetir. Então vamos lá, começou 2 substituições lá no final dos anos 60, depois passou para 3 e em 2018 a 4 substituição na prorrogação. E aí a partir de 2020 com a pandemia as coisas se modificaram novamente. Mas em 2019 tivemos várias modificações em relação à regra. Então, por exemplo, o técnico e a comissão técnica, os jogadores do banco, poderiam ser advertidos com cartão amarelo e cartão vermelho. O goleiro, na hora de uma cobrança de pênalti, não precisava mais ficar com os 2 pés na linha, apenas um. Olha que é uma grande vantagem, né? Porque um pé na linha e o outro já solto, ele já pode ganhar um impulso, né, para tentar pegar a bola. E também o tiro de meta já não precisava mais ser batido para fora da grande área, né? O tiro de meta é colocado ali na pequena área, na ponta, né, de um lado ou do outro, de acordo com que a bola sai. E agora sim, poderia já tocar ali mesmo, dentro da área e sair fazendo a jogada. E isso aí nos últimos anos, foi uma característica muito do técnico Fernando Diniz. Implementou isso aí nos times que ele foi técnico, principalmente no Fluminense. Então o goleiro ficava tocando a bola ali com os zagueiros, com laterais, defendia-se a tese de que com isso o time mantinha a posse de bola, mas também os adversários começaram a fazer uma marcação lá dentro da área do time que jogava dessa forma. Então são coisas aí que tem que tomar cuidado. A regra muda, tenta se ajustar alguma coisa, mas às vezes não dá certo, né? Não tem resultado. E outras duas determinações passou a ser a questão da bola tocar na mão do jogador que está fazendo o gol. Então o que acontece? Quando nós temos uma jogada de meio de campo, de jogo, e a bola é chutada, bate em alguma parte do corpo, imediatamente a seguir na mão de um jogador, há quase um bom senso, ou um senso geral de que isso não é mão, porque a bola veio de forma muito rápida, bateu ali e bateu na mão. Mas no caso de ser em um lance imediatamente que sai o gol, não é mais permitido interpretar dessa forma. Então, bola cruzada, passe tocado, rebatida, qualquer coisa que acontece antes do lance, né, que vai culminar em gol, se bater na mão do atacante ou do time que está fazendo o gol, não será válido esse gol. Então, a determinação de 2019. E mais outra determinação de 2019 tem um caso assim bastante, muito curioso. Pois então, o juiz ele sempre foi considerado neutro. Então, qualquer lance, qualquer coisa que acontecia no jogo, a bola batia no juiz, seguiu o barco. Não acontecia nada. Só que a partir de 2019 ficou definido que o último time que tocou na bola e essa bola bateu no juiz, o jogo é parado e essa bola é devolvida a esse time, né, a esse jogador que estava, em tese, com a posse da bola e que o juiz estava no meio do caminho. Pois então, em 1983, no Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos jogavam no Morumbi e
e um chute já dentro da área no ataque do Palmeiras, a bola iria para fora, só que o juiz estava ali a 1 metro do gol do Santos, a bola bateu nele e entrou. E foi gol, porque ele era neutro, era considerado neutro. Então, fato aí bem curioso na história do futebol com relação a isso. Então, essas foram as últimas modificações que nós tivemos em 2019 relativo às regras do futebol, a essas determinações que ajudam, de certa forma, a ter a intenção de o jogo fluir melhor, de esclarecer algumas coisas, principalmente com a implementação do VAR praticamente nas competições mais importantes. Então, agora vamos falar do VAR, porque o VAR tem os seus critérios, mas é uma tecnologia que aqui, na nossa opinião, poderia ser usada de forma mais abrangente. E antes de entrar na definição do VAR, tem duas coisas que acontecem nos jogos que foram definidos de forma específica, não na regra da FIFA. Então, por exemplo, o futebol brasileiro sempre adotou, ao longo de toda a sua história, o primeiro tempo valendo, né, contando os 45 minutos, e o segundo tempo também. Só que na Europa e também em alguns países aqui da América do Sul, eles contam um tempo corrido de 90 minutos. Então, por exemplo, quando a gente acompanha o jogo da Libertadores, a Conmebol determina a contagem de 90 minutos. Já aqui, nas nossas competições, a gente ainda adota a questão dos 45 minutos. Então, tinha uma coisa que acontecia bem interessante. Enquanto aqui, vamos supor, um jogo tivesse aos 47, aos 48, principalmente lá atrás, quando se determinou de forma explícita que deveria falar, né, o tempo acrescido de cada, né, parte do jogo, na Europa acontecia uma coisa curiosa, porque vamos imaginar que estivesse aos 45 minutos, aos 47 minutos de um primeiro tempo e saísse um gol. Então, daria o gol lá para o cara que marcou. Quando começasse o segundo tempo, começaria dos 45 para ir até os 90. E se aos 47 também saísse um gol, né, ele ia se botar na súmula. Fulano, o cara fez o gol, iria se colocar na súmula aos 47. Então, seriam 2 gols aos 47, entretanto, um era o acréscimo do primeiro tempo e o outro era o reinício dos 45 para frente. Então, isso foi um critério que foi adotado de você somar tantos minutos. Então, o jogador que faz gol na Europa, aos 45 mais 2 é do primeiro tempo, aos 47 já é do segundo tempo. E com isso, e dessa forma, ficou muito mais claro saber a ordem dos gols, né? Então, é em relação ao tempo. E uma outra coisa que foi determinada esse ano, agora em 2025, para o Campeonato Brasileiro, é a questão do tempo de posse do goleiro, quando ele pega a bola. Então, existia sempre na regra que não podia ser 10 segundos, 12 segundos. Então, aqui no Brasileiro, ficou determinado que o juiz, a partir do momento que o goleiro pega a bola, conta mentalmente 3 segundos e a partir daí ele sinaliza com os dedos da mão os outros 5 segundos. Teve um caso aí do Fluminense, do goleiro Fábio, acho que já teve inclusive um outro lance aí, um outro jogo da segunda divisão também, que houve uma falta a partir desse critério e que inclusive saiu gol nesse aí da segunda divisão. E no caso da primeira, um lance aí do goleiro Fábio do Fluminense. Então, prestando atenção nisso. Isso não é uma regra da FIFA. Isso lá fora, em outros países, na Europa, isso não está sendo adotado. Inclusive, a Champions League, que é a competição top do futebol mundial, isso não está sendo adotado. Vários jogos aí, o goleiro está ficando com 10 segundos, 12 segundos com a bola e nada está acontecendo. Então, nós estamos aí, pelo menos um pouquinho, né, pelo menos nesse critério, à frente dele. E chegamos à definição do VAR. Então, o VAR foi implementado com apenas 4 funções, né? Então, quando há uma falta desproporcional, eles gostam de usar esse termo, os juízes, né, os comentaristas falam muito nisso,
Então, quando existe uma falta mais agressiva, que possa sugerir uma expulsão, o VAR chama, o VAR comunica ao juiz que aquele lance, né, teve uma dimensão mais do que uma falta simples de jogo. A segunda questão é quando sai um gol. Sai o gol, tem VAR na competição, tem VAR no jogo, e ele vai ser avaliado se houve alguma irregularidade. Na questão do pênalti também, quando o juiz marca o pênalti no campo e o VAR vê que não foi, ou que não deveria ter sido, o VAR interfere. Ou ao contrário, né? Quando o juiz não marcou nada e realmente teve uma situação que cabe ser avaliada em termos de falta, no caso pênalti. Tudo isso é baseado no seguinte critério. O VAR só pode intervir até que aquele lance, ou seja, em que a bola esteja rodando no campo, não seja uma outra falta, não seja lateral, tiro de meta, qualquer outra coisa, ele pode agir. A partir do momento que o jogo é reiniciado, o VAR já não interfere mais. E o quarto lance, né, a quarta situação que o VAR pode ser aplicado é, por exemplo, um jogador que tinha levado o cartão amarelo e não foi ele que fez uma falta naquele momento e o juiz erradamente lhe dá um cartão amarelo. Então isso vai causar a expulsão desse jogador, então o VAR intervém e fala assim, olha, não foi esse jogador que fez a falta. Então ele tem o amarelo, quem fez a falta foi o outro jogador. Então o VAR interfere nessa situação. Mas aí a gente vai ter que ver algumas coisinhas que eu vou falar daqui a pouquinho, porque existem algumas polêmicas, existem algumas coisas que já aconteceram em alguns jogos e que cabe a gente comentar aqui e deixar até como uma coisa a ser discutida. Também tem um lance que ele acontece muitas vezes no futebol e que quando se marca falta, e no caso até pênalti, poderia gerar uma certa dúvida. Então vamos lá, um exemplo. Dois jogadores estão disputando a bola na lateral do campo, né? E o jogador tocou a bola na frente e correu por fora do campo, né? Ele saiu da linha lateral, correu por fora, e esse jogador que permaneceu no campo, se der um tranco nele, derrubar qualquer coisa, é falta. Por quê? Porque eles estão disputando uma bola em que a bola está em jogo e dentro do campo, independente que um dos jogadores tenha estado, né? Teve que passar por fora do campo. Já vimos lances desse tipo, inclusive passando por fora do bandeirinha, né? Porque a coisa acontece tão rápido e o bandeirinha estava correndo ali naquela direção. E essa mesma interpretação, ela vale se for uma jogada dentro da área, ou seja, na linha de fundo, a partir da marcação da grande área, se o atacante, o jogador que pretende fazer o gol, toca a bola e sai do campo, se o adversário derrubar ele, é pênalti, porque eles estão disputando uma jogada que é dentro da área, a bola está dentro da área, está em jogo, por mais que esse atacante, né, esse adversário que pretende marcar o gol, esteja fora da área. Esse lance realmente não me recordo nenhum. Já vi lances parecidos, mas que não foi considerado pênalti, apenas uma disputa ali, porque geralmente quem está se defendendo faz aquela barreirinha para a bola sair, né? Então, isso aí também é uma questão que muitas vezes não fica claro e a regra não descreve dessa forma. Tem outro agora que me veio aqui na lembrança, que é o seguinte: quando o ataque está acontecendo e vai sair o gol, a gente tem sempre os dois critérios. Quem recebe a bola tem que ter dois adversários. Entretanto, ele também, quer dizer, o jogador que vai marcar o gol, ele tem que estar atrás da linha da bola, né? Então, o que acontece? Às vezes, aconteceu essa semana um jogo aí, não me recordo exatamente qual. Dois atacantes já estavam, o goleiro foi lá para o escanteio, alguma coisa, não deu tempo de voltar. Dois atacantes estavam indo em direção ao gol, só tinha um defensor e o atacante que recebeu a bola e fez o gol, ele estava à frente da linha da bola, ou seja, não cumpria a questão de dois
adversários e muito menos atrás da linha da bola. Então, são detalhes aí que muitas vezes acontecem, como aquela questão do lateral, né? Lateral não tem impedimento. Eu já vi, já recordo de juiz marcar impedimento quando o lateral era cobrado, né? E quem recebia estava lá na frente. Então, são certos detalhes que às vezes não se percebe no calor do jogo. E alguns lances são mesmo complicados. Então, nós vamos falar o seguinte: o VAR ele não pode interferir no impedimento. Então, por isso que acontece do jogador receber a bola em impedimento, continuar correndo com a bola, até que se perceba que pode sair o gol ou não, marca-se o impedimento. Então, não pode. A questão da saída de bola pelas laterais, ou como escanteio, ou como tiro de meta, também não pode ser verificado pelo VAR. Entretanto, aí causa uma situação muito complicada, né? Eu acho que é um item de polêmica que deveria ser revisto. Então vamos lá, vamos raciocínio. Então vamos lá. Um ataque, a bola chegou na linha de fundo e bateu por último jogador de defesa. Então seria escanteio. Se o juiz marcar o tiro de meta e o tiro de meta sair com a bola e sair um gol lá do outro lado, o gol vai valer. Porque o VAR não pode interferir nessa saída de bola invertida, vamos dizer assim, porque a partir do momento que o juiz marcou o tiro de meta, está começando uma outra jogada. E se sair o gol, a gente vê que houve essa inversão, houve esse erro. A mesma coisa no escanteio. Se a bola bateu no atacante, saiu e o juiz marcou escanteio, porque não teve a convicção, porque o bandeirinha não ajudou, se no escanteio sair o gol vai valer. Então, esses dois tipos de situações, isso é a mesma coisa na lateral. Então, se a bola sair na lateral, se a bola sair e ele marcar a inversão, não pode. Agora, se a bola saiu na lateral, na linha de fundo, etc, e saiu o gol, ele pode ser anulado. Então, é um lance aí, é uma coisa muito polêmica, muito complicada. E ano passado, no Campeonato Brasileiro, já no segundo turno, teve o Fla-Flu, e nesse Fla-Flu aconteceram dois lances exatamente iguais, de dois gols que foram anulados pela mesma razão. Um lance que saía da defesa do Flamengo e o jogador foi lá e fez o gol, ele foi anulado porque essa disputa de bola aqui da defesa do Flamengo fez falta no jogador do Fluminense. E uma jogada extremamente semelhante aconteceu no caso a favor do Fluminense, que também teve seu gol anulado. Então, teve um da Libertadores uns anos atrás também que aconteceu isso. A bola foi lançada na área, o juiz marcou um pênalti a favor desse time que atacava, ia ser batido o pênalti, o VAR intercedeu e disse o seguinte: não, antes do pênalti houve uma falta lá atrás na defesa, né? E, inclusive, essa falta pela gravidade, houve uma expulsão. Então, mesmo com o VAR, tem vários lances que são bastante complicados, né? Então, assim, eu acho que, minha opinião, a nossa opinião aqui, que esse lance, quando um tiro de meta, um lateral, um escanteio, é marcado de forma errada, invertida, e na sequência do lance sai gol, eu acho que isso aí devia se avaliar isso aí para isso poder também ser avaliado pelo VAR. Então, o VAR está aí para ajudar. A nossa opinião é favorável à utilização do VAR. É óbvio que no campeonato inglês tem lá a tecnologia que ajuda a questão do impedimento, principalmente. Aqui a gente já sente dificuldade na mesma linha, aquelas coisas todas, mas é algo que, na nossa opinião, deve continuar e talvez ser incluso aí com outros aspectos do jogo, né, para também ser tirada qualquer dúvida. É isso aí. Então, nesse vídeo sobre as regras do futebol, eu vou colocar aí na tela aí as 17 regras, pelo menos o título de cada uma delas, e a gente viu que ao longo de 150 anos, mais do que isso, desde lá de 1863, tantas coisas foram adaptadas, tantas observações, tantos procedimentos, muita coisa mesmo. Então, talvez hoje, né, não deveríamos ter
oficialmente 17 regras. Porque essas 17 regras, elas de forma alguma, elas definem o futebol que é disputado em campo, os campeonatos e uma série de outras coisas. Então, essas 17 regras, de repente, somadas a mais de 50 observações, procedimentos, seja lá o nome que a FIFA dá para isso aí, poderia se agrupar isso aí em 3 itens. Então, o primeiro seria para falar de todas as questões físicas do campo, limites e uma série de coisas. O segundo seria para falar de interpretações, né, dos lances, das ações do futebol. E um terceiro grupo poderia ser também sobre a questão da legalidade, né, que está aí no caso incluso o VAR. Então hoje, se fosse pegar as 17 regras e esmiuçá-las com mais de 50, 60, eu não sei exatamente qual é o número, de modificações, de ajustes, a gente dividiria isso aí e o futebol passaria a ter 3 conjuntos de regras para que, com o passar do tempo, talvez outras pudessem ser incluídas também. Então, o tão amado futebol, né? Somos felizes por existir o futebol, por acompanhar, por tantas emoções, por tantos partidas históricas, coisas maravilhosas. É isso aí. Começou lá com 14 regras, hoje são 17, há muito tempo já. Entretanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E depois de tantos ajustes necessários com a evolução do futebol, poderíamos ter uma formatação diferente para ficar bem claro a explicação dessas regras. Então, viu aí a relação das regras, não tem nada a ver de muita coisa que a gente falou aqui. Então, galera, vamos encerrar nosso vídeo agora para falar das fotos. E mais uma vez, obrigado. Curta aí o canal, acompanhe, propaga aí para os amigos no trabalho, na faculdade, nos amigos do fim de semana. E vamos em frente. Próximo vídeo vai ser maravilhoso. Coletei as imagens, as informações esses dias e vai ser muito emocionante. Aguardem aí. E fechando o nosso vídeo, as fotos, né? As fotos, vamos lá. A foto preto e branco é o senhor Pelé marcando o 10º gol, Maracanã, 1969, Vasco recebia o Santos e o Pelé marcou o 10º gol. A foto colorida, São Januário, Vasco na história de novo, dessa vez Romário marcando o 10º gol contra o Sport, Campeonato Brasileiro de 2007. Então, 2 caras sensacionais, 2 artilheiros, campeões do mundo, ícones do nosso futebol, as 2 fotos do vídeo de hoje. E finalizando, a foto do Messi e a foto do Cristiano Ronaldo. Pois então, durante 8 temporadas, Real Madrid e Barcelona, Cristiano Ronaldo, Messi, 474 gols do Messi na história do Campeonato Espanhol. 311 gols do Cristiano Ronaldo no Campeonato Espanhol. Isso nós estamos falando de Campeonato Espanhol, tá? Não está contado aí jogos pela Champions, Copa do Rei e outras competições. Mas 2 caras sensacionais também, contemporâneos, diferente do Pelé e do Romário, que deram show nos campeonatos espanhóis. Eles foram felizes em estar lá no estádio acompanhando esses caras. Então, galera, brigadão, até o próximo vídeo. Continue aí acompanhando, conversando sobre futebol. Temos bastante assunto aí para trazer para vocês. E esse próximo vídeo, espera aí mais essa semaninha, foi a primeira promessa que a gente colocou de ir lá em uma outra cidade, assistir um joguinho e trazer as imagens para você. É isso aí, aquele abraço, torcedor.